Viram vídeo de Flávio Bolsonaro fazendo amor em Trancoso com várias pessoas, inclusive com uma jornalista casada. E agora ele está morrendo de medo. Ele está morrendo de medo. Agora a candidatura dele acabou. Sério, mano? Sério mesmo? Sério mesmo? Não é por isso que ele tá com medo, não. Ele tá com medo de outra coisa que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Sai aqui os tweets, né? Saem, né? Os tweets, né? Olha aqui, ó. Nossa, pessoal, consegui um print do vídeo. Olha só, meu. Eu vou te falar o que tá fazendo o Flávio Bolsonaro tremer. E não só o Flávio Bolsonaro tremer. Muita gente que tentou ignorar o Renan Santos e agora tá vendo que não consegue mais, tá tremendo por causa disso daqui. Eu vou te mostrar 3 momentos, tá? 3 momentos do Renan Santos para você entender do que nós estamos falando aqui, tá? Não é à toa que o Renan Santos saiu de, sei lá, 100 mil seguidores que ele tinha em janeiro para 1,5 milhão agora em alguns meses. O Renan teve a coragem, e eu duvido, eu desafio você a encontrar um candidato da redemocratização até agora, à presidência da República, que chegou para os prefeitos e falou: eu vou ter que fundir alguns dos municípios de vocês. O município vai ter que ter atividade econômica, o município vai ter que ser superavitário. Mesmo porque você não pode ficar refém de emenda de deputado, que hoje funciona isso. Funciona assim: você tem um pacto federativo que arranca dinheiro dos municípios, arranca dinheiro dos estados, joga para a União e um monte de deputado federal fica distribuindo emenda, né, com parceria com o prefeito, como se isso fosse o trabalho de um político no Brasil, como isso deveria ser. Não, não é assim. Não deveria ser assim. Tá? E aí, colocar aqui até outros momentos, que foi a galera indo tirar foto com o Renan. Isso aqui, meu irmão, para quem viveu aqui a ascensão do Jair Bolsonaro, do Dória e tudo mais, prefeito indo tirar foto com candidato à presidência significa o seguinte: o cara está lá na base, a capilaridade que esse cara atinge não é a capilaridade que todos nós atingimos, esse cara está lá na base e ele entende que tirar uma foto com o Renan é uma coisa positiva para a base dele. O que isso significa? Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser cientista político para entender, tá? O que você acha que isso significa? A primeira é que quando o Renan falou do papel do STF e de acabar com decisão monocrática e tudo isso, o Riso filmou a cara do Barroso. O Renan estava falando isso na frente do Barroso, tá? E o Riso filmou ele e filmou a cara do Barroso. E, novamente, eu desafio você a me trazer um pré-candidato ou um candidato à presidência da República da redemocratização até hoje, qualquer um, que tenha tido a coragem de falar isso daqui. Qual é a sua proposta de reforma do Judiciário, Renan? O Judiciário tem que cumprir apenas o papel de guardião da Constituição e de ator que discute temas abstratos ligados à questão da constitucionalidade, e não mais como última instância do processo legislativo. Renan, diferentemente daquilo que a gente costuma ver, né, ele tem coragem de apontar o dedo e falar as verdades que ninguém mais tem. Tá? Vai lá. Aquela operação da polícia no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no ano passado, perguntado o que ele achava dessa operação, ele disse: olha, eu fico muito feliz de ver aqueles corpos todos. Então, assim, ele tá lutando um tom bastante... Que absurdo, meu! O Renan falou que fica muito feliz de ver aqueles corpos todos, aqueles traficantes vagabundos que matam trabalhador todos os dias, estão com um fuzil na mão, dando tiro em cabeça, tá? De Uber que erra o caminho, tá? Estuprando mulheres, colocando o corpo na porta da casa da mãe para dar recado, né? Que absurdo, ele fica feliz de ver esse cara morto. Eu vou te mostrar aqui, o Renan mesmo falou: não, eu não tô fazendo nada eleitoreiro. Se eu fosse apresentar propostas eleitoreiras, eu jamais falaria de desvincular o BPC do salário mínimo. Eu jamais falaria em fazer uma segunda reforma da Previdência. Eu jamais bateria na família Bolsonaro, já que eles têm tantos votos. Você vê que essa galera, meu, eles ficam presos nessas lógicas obsoletas que não adianta você fazer isso, cara. Vocês não aprenderam ainda que fazer esse tipo de coisa, esse tipo de análise rasa, esse tipo de militância idiota não funciona? Você quer refutar o Renan? Você quer apresentar um ponto de vista diferente? E vamos lá, primeiro que a realidade mostra que o Renan é o único que tem propostas, começa por aí. Segundo, cara, que basta você conversar com qualquer pessoa que ouve o Renan e você pode ouvir qualquer crítica. Ele traiu o Bolsonaro, ele é descabelado, ele é um pouco radical demais. Ok, você não ouve falando que ele não tem proposta. Você pode discordar da proposta, mas não, você entende como esse tipo de jornalismo ridículo que o UOL insiste em fazer só nos ajuda? E como a gente tá em outro nível aqui, eu não preciso ficar vindo aqui e ficar refutando ela no mérito, ficar puto com ela. Quem é que trouxe isso pro Brasil primeiro?
Quem é que falou de El Salvador primeiro? Quem é que fez uma revista mostrando que Oruan era do Comando Vermelho antes de todo mundo? Quando o Oruan ainda tava... Não, um artista popular, pô, você é louco, o cara mobiliza os jovens. Ninguém tinha a manha de falar mal do Oruan. A gente foi lá e falou, esse cara é um traficante do Comando Vermelho, o traficante Oruan. Quem foi o primeiro grupo político que chamou Oruan de traficante? Enquanto muitas figuras da direita estavam fingindo que não viam, e até hoje estão falando, não, Neymar, os amigos do Neymar, pose do rodo, não sei o quê. Sabe? Vai lá. Elogiada pelo Donald Trump dos Estados Unidos. Então, assim, ele tá sempre querendo se associar a alguém de direita que esteja fazendo muito sucesso, né, que esteja fazendo muito sucesso, e se aproveitando desse discurso. E agora... Cara, ele tá sempre querendo associar a alguém de direita fazendo sucesso. Cara, se isso fosse verdade, a gente teria se associado ao Bolsonaro e ficado com o Bolsonaro até o fim, teria se associado, sei lá, ao delegado da Cunha, sei lá, ao Caio Coppola, ao Pablo Marçal, ou qualquer outra, ou o Nicolas Ferreira, qualquer outra figura considerada de direita que está fazendo sucesso. E a gente bateu de frente com todos eles. Ao trabalhar esse aumento de competitividade com o ajuste fiscal, o que a gente passa a ter, finalmente, é uma possibilidade de um crescimento que vai atingir diretamente essas gerações. Cara, eu tava do lado dela, nessa hora. Vamos ver a coletiva inteira? Que eu vou te mostrar uma coisa aqui. Eu vou colocar na velocidade 1,5, tá? Porque o vídeo é um pouco longo, mas o Renan fala rápido, então não dá pra colocar na velocidade 2. E o Renan, ele sempre odiou coletiva de imprensa, ele sempre teve muito medo de não passar a seriedade que ele precisava. Ele sempre teve muito medo de decepcionar pessoas do MBL com a sua performance. Ponto 2. Nós somos realizadores dos nossos sonhos. Nós sonhamos em derrubar Dilma e conseguimos. Nós sonhamos em montar um partido e conseguimos. Nós sonhamos em disputar a eleição e conseguimos. E vencemos várias vezes. Né? E nas majoritárias que nós disputamos, a gente chegou a porcentagens que ninguém sequer sonhava que a gente ia chegar. Então, hoje a gente pode chegar para essa galera espertinha, muito do mercado financeiro, que aliás, esta semana, quarta-feira, eu vou ter um podcast aqui com um cara que fala a verdade sobre o mercado financeiro. Quero que você assista, tá? Muita gente do mercado financeiro acha que, nossa, a trend Tarcísio, a trend não sei o que lá, eu sou muito esperto, eu vou ganhar o dinheiro porque eu vou prever. Não, você não tá prevendo nada, cara. Você está olhando aquela semana achando que você extrapolou o gráfico para os próximos 10 anos. Não, você não fez nada além de seguir o óbvio, entendeu? E muitas vezes o que é óbvio hoje é completamente errado no longo prazo, né? Então, as pessoas estão começando a perceber, cara. Pode ser que o Renan surpreenda mesmo, cara. Ele deixou de ser aquela piada do 0,5% e falou, pô, esse cara é possível, velho. Esse cara é possível. Vamos lá. Essa parte que o Renan falou meio rápido, mas você já parou pra pensar que o Renan tem mais intenção de voto que o Caiado, que manda no centro-oeste brasileiro há séculos, talvez, a família dele, né? Ele passou o Zema, que é governador pelo segundo mandato. Você já parou pra pensar que um cara sem nenhuma estrutura, que nunca foi candidato, que sequer era um porta-voz do MBL, agora passou eles? Os caras não entendem essa lógica. Cara, é o seguinte, cara, todos os governos têm microacertos. Todos, absolutamente todos. Se você pegar o histórico de um governo, né, no poder, você vai ver que a esmagadora maioria das pautas que o governo colocou para serem votadas no Congresso são pautas do dia a dia e que são assertivas e que as pessoas ali, tanto os deputados quanto os senadores, votam a favor. Né? Todo governo tem microacerto. Eu posso, por exemplo, citar aqui que o Bolsonaro, olha que legal, ele deixou a carteira de habilitação válida por 10 anos. Olha que grande acerto. E aí ele enterrou a Lava Jato. Você não deve elogiar um governo por causa dos seus microacertos. Você deve entender o direcionamento para o país que o governo está fazendo. Isso é uma coisa macro. E o direcionamento que o Lula e o PT estão levando no Brasil sempre foi uma direção horrorosa de não explorar o nosso potencial, ficar escravo, principalmente da China, agora, nesse último governo Lula, e basicamente de roubar pra caramba para se manter no poder. E o do Bolsonaro para nada. O Bolsonaro, o Brasil ficou à deriva e o Centrão levou para onde quis. Cada um levou o Brasil para um lugar, né, dependendo da região que está, porque o Bolsonaro sequer tinha direcionamento. Bom, aí acaba. Renan Santos comenta, Bolsonaro Centrão eleições de 2026 no Jovem Pan ponto final, né? Saiu há 21 horas. Olha os comentários. Um salve para o assessor do Zema que está assistindo para copiar depois. Esse ganhou meu voto. Bela entrevista, Renan, muito bom de oratória. Renan é inevitável. O bicho tá em todos os lugares. Eu vou votar Renan Santos. Renan é uma máquina de trabalhar. Gosto da proposta do Renan. Na Jovem Pan, mano. Falando mal do Flávio Bolsonaro. É inevitável, cara. É inevitável. Futuro é glorioso. Um abraço.